Olá, pessoal. Eu sou a Camila, aqui do Grupo Colina. E hoje nós trouxemos a doutora Marici para uma live aqui conosco. Esse mês, né, mês do Setembro Amarelo, nós vamos fazer uma sequência de lives toda semana sobre esse tema que é super relevante e que o Grupo Colina super apoia. Então, queria apresentar para vocês a doutora Marici. Queria agradecer a você por ter topado gravar essa live com a gente. Queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória e do seu trabalho aqui no Grupo Colina. Eu que agradeço esse convite, é uma honra estar aqui, participar do Grupo Colina. Na verdade, eu iniciei com os pequenos grupos de apoio e os atendimentos aqui no Grupo Colina em novembro de 2017, já faz um tempinho. E desde então, continuo fazendo os atendimentos individuais para os associados, para os colaboradores e também fazendo os grupos de apoio uma vez por mês e com temas diferenciados, né? Elaboração de luto, depressão, ansiedade, essa questão da prevenção ao suicídio, enfim, são várias temáticas que cada mês a gente trabalha de forma diferenciada. As pessoas acham que o grupo de apoio é um momento que as pessoas elas se expõem, mas muito pelo contrário, né? No grupo de apoio nós trabalhamos a escuta, o acolhimento, e muitas pessoas se sentem bem à vontade para falar do sofrimento, das angústias, das vivências e das diferentes fases do luto, né? Porque cada pessoa elabora da sua forma, da sua maneira, de forma peculiar, e é respeitado isso, né? Todas as pessoas que participam normalmente do grupo, elas têm uma vivência no luto, quem é que não tem, né? Todos nós estamos aqui na condição humana e faz parte da condição humana o sofrimento que é inerente, perder entes queridos, ou perder bens, ou perder situações apegadas, ou pessoas, ou animais, ou pets, enfim. Em todas as mudanças, nós elaboramos as fases do luto. E eu sou formada desde 2002, né, em psicologia, e depois da formação a gente faz várias pós, várias especializações, dentre as quais a questão da neurociência, neuropsicologia, que são conteúdos que trazem uma noção para ampliar os horizontes nessa vivência, né, nessas visões. Legal. Para quem não conhece, né, o grupo de apoio, a doutora Marici está com a gente há anos fazendo esse super trabalho, né, esse trabalho lindo, que todo final de mês, né, no último domingo do mês, nós temos um encontro que é um grupo de apoio orientado. Então, aquelas famílias, né, qualquer pessoa, sendo ou não cliente do Grupo Colina, está convidada a participar. Você que está passando pelo luto, né, por essa fase que é super difícil enfrentar e que precisa de um apoio psicológico, ela está aqui fazendo esse trabalho de auxiliar vocês, reunir as pessoas e ter esse momento, né, para superar essa dor, tá bom? Aproveitando, né, esse mês, nós queríamos falar um pouco sobre o Setembro Amarelo de uma forma mais especializada, né, com um especialista na área. Então, eu queria te perguntar, né, o que é o Setembro Amarelo, de onde surgiu, né, contar um pouquinho sobre o que é essa campanha. Sim, na verdade é uma campanha muito grande que tomou notoriedade nos Estados Unidos em primeiro lugar, inicialmente, a partir de 2017, quando houve um suicídio de um jovem chamado Mike. Ele gostava muito de carros e ele fazia reformas e aprimoramentos, e ele tinha um carro amarelo e ele acabou cometendo suicídio, acabando com a vida dele dentro desse carro. E os parentes dele, os familiares, em homenagem a ele, começaram a distribuir cartõezinhos com dizeres: não faça isso, zele por sua vida, se você precisar, conte conosco, conte com um amigo, se abra, né? Compartilhe a sua dor. E esses cartõezinhos amarelos começaram a ser distribuídos. Inicialmente, a família distribuiu cerca de 500 cartões, e depois, em todas as homenagens ao próprio Mike, despedidas, eventos, cultos, né, ecumênicos, esses cartõezinhos eram distribuídos. E a campanha, ela dizia que você poderia não só receber, mas também multiplicar e compartilhar esse cartãozinho com outras pessoas. E aos poucos outras pessoas foram recebendo, e a família do Mike recebeu muitas notícias de que muitas vidas foram salvas
muitas pessoas foram, na verdade, atendidas e acolhidas, se sentiram pertencentes e acolhidas através desses cartõezinhos amarelos. E desde então, essa cor amarela começou a participar, a fazer parte desse momento de prevenção ao suicídio. E aí foi trazido para cá em 2015 pela Associação de Psiquiatria, né, e também pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é um grupo muito notório aqui no Brasil que faz atendimentos para as pessoas que se sentem angustiadas e precisam conversar com alguém. E desde então essa ação tem acontecido, embora não faça parte ainda do calendário nacional. É uma ação que, sim, contagia muitas pessoas, informa muitas pessoas e, sim, previne o suicídio de forma ampla. Legal fazer essa história, nossa, muito, muito bonito. E para ver, né, como realmente o apoio, só o fato de você se importar com o outro, só o fato de você perceber alguns sinais, enfim, você pode salvar realmente uma vida, né? A gente acha que é bobeira, um conselho que a gente dá, um apoio que a gente dá, um abraço que a gente dá, e não, realmente, né? Um cartãozinho mobilizou o mundo, então, por que não, né, ajudar? Eu queria te perguntar também sobre uma coisa que tem me afligido, né, nos últimos meses aí, de ver o alto índice de depressão e ansiedade nos jovens, nas crianças, né? Queria entender a que isso é atribuído, né? E de que forma que a gente pode ajudar as crianças, os jovens e até os adultos. E sabe, Camila, é uma coisa que realmente é muito preocupante, porque de um tempo para cá tem aumentado significativamente esse índice. De 10 a 14 anos, houve um aumento de 70% nos últimos anos. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos têm cometido suicídio e as pessoas não percebem os sinais, os familiares não percebem os sinais. E de 15 a 29 anos houve um aumento significativo também, 70%. É claro que os estudos dizem que existem várias possibilidades de causas, né? E 90% dos casos eles estão relacionados diretamente a uma questão psiquiátrica ou depressiva. Existem vários fatores que podem contribuir com essas causas, né? Mas principalmente a questão da depressão, a questão de não se sentir pertencente, não se sentir acolhido, né? O sentimento de desespero, o sentimento de angústia que faz parte. E nós temos visto, né, particularmente nessa questão, eu como profissional de saúde mental e nós que trabalhamos diretamente com as vidas, né, sabemos e percebemos como as pessoas têm se sentindo angustiadas, né? Elas têm se sentido isoladas, elas estão se isolando muito mais, evitando contatos sociais. Claro que a pandemia também contribuiu diretamente com isso, até por uma questão de prudência, as pessoas se isolaram, se preservaram, mas é claro que teve as consequências, né? E tiveram as consequências. E uma delas é essa questão da depressão, da angústia, da ansiedade, as pessoas se isolaram. E até hoje nós vemos como o impacto disso, ainda o reflexo disso, as pessoas continuando se isolando. Muitas pessoas elas se isolam até por uma questão de trabalho, de habilidades, outras por uma questão de necessidade, mas também existe a questão das diferentes fases do ser humano, né? Principalmente os adolescentes, eles precisam mais desse isolamento, esse contato consigo mesmo, porque estão se conhecendo, se auto-percebendo, se auto-observando, mas é importante que nós percebamos o que é normal e o que não é normal dentro disso, né? Quando a pessoa começa a ficar mais de 4 horas diante de telas, excessivamente dedicado a jogos, a redes sociais, a internet, porque na internet a gente tem de tudo, né? A gente tem que fazer um filtro, tem coisas boas e tem as coisas que não são tão boas, e a gente tem que filtrar e ficar com aquilo que é positivo. Mas, infelizmente, no que diz respeito à questão do suicídio, essas notícias acabam alarmando e incentivando essas práticas de ficar muito nas redes sociais, e um vai informando o outro, como um cometeu o suicídio, como que aconteceu, e esses detalhes acabam negativando quem já está pensando em possivelmente cometer um suicídio. E isso
agrava ainda mais o quadro, né, que já está sendo bem alarmante. E nós, enquanto família, enquanto amigos, como que a gente pode perceber, quais sinais que a gente pode perceber, né, iniciais ali, para não chegar ao suicídio? É claro que algumas pessoas não demonstram, né? E é interessante porque a depressão ela é uma inimiga silenciosa. E, às vezes você imagina que aquele amigo, aquela amiga que é super alegre, super comunicativa, super dinâmica, super dinâmico, jamais vai fazer uma coisa dessa. E às vezes toda essa alegria, esse dinamismo pode ser, na verdade, uma forma de mascarar algumas sensações, alguns sentimentos, algumas emoções negativas, né? Então, um dos sinais, ou alguns dos sinais mais significativos é a mudança de comportamento. Então, quando você percebe que o seu amigo, que sua amiga, que seu filho, que sua filha, de repente começou a mudar de comportamento. Era uma pessoa muito tímida, muito reservada, e começou a ficar muito alegre, muito comunicativa de um tempo para o outro. Ou o contrário, a pessoa era muito comunicativa, muito sorridente, muito simpática, e de repente começou a ficar mais ensimesmada, mais isolada, mais no canto dela, não querendo conversar, é um sinal significativo. Outro sinal que é muito frequente é se existem contatos próximos, pessoas queridas, amigos ou até ídolos, que a pessoa tem uma referência que de repente cometeu esse ato, cometeu um suicídio. Isso pode ser uma possibilidade de cometer, né? Uma possível causa. Outra coisa que pode ser um sinal é quando a pessoa começa a mudar comportamentos e hábitos. Então, começa a fumar, começa a ficar até mais tarde acordada, começa a comer coisas que não gostava antes, ou o contrário, não comer o que gostava, ou não fazer o que normalmente gostava muito de fazer. Então, a pessoa gostava muito de estar em festas, de estar em redes sociais, conversando, de estar em trocas, em eventos familiares, em eventos sociais, e começa a não participar mais, não ter prazer naquilo. A pessoa gostava muito de ir na academia e passa a não gostar mais, não ter aquele prazer, não ter mais aquela motivação. São indícios sutis de que algo não está bem, de que algo errado não está certo, e que então é necessário ter um olhar mais atencioso, um olhar mais atento, mais focado para essa pessoa. E se a gente percebe esses sinais, o que a gente pode tentar fazer para ajudar? Infelizmente, é muito comum as pessoas falarem: para com isso, deixa de frescura, principalmente quando a pessoa ainda tem a coragem, porque são raros os casos da pessoa ter a coragem de se aproximar e de falar: olha, não estou bem, não estou me sentindo bem, estou me sentindo desmotivado, não tenho vontade de fazer as coisas que antes eu gostava. E a pessoa, muitas vezes, a própria família, né? Ah, para com isso, você é tão bonito, tão bonita, que frescura, para de pensar bobagem, isso é frescura. Muitas pessoas falam, ah, é falta de Deus, mas não é. Né? Na nossa sociedade, nós temos duas formas básicas de dividir o pensamento no que diz respeito às tradições cristãs. Tem muitas pessoas que tiveram uma criação bem tradicional no que diz respeito à visão dicotômica. Elas acreditam que nós somos um espírito e estamos em um corpo. E essas pessoas que têm essa visão muitas vezes não aceitam a psicologia, não aceitam as psicopatologias, a depressão, a ansiedade ou as angústias, porque como nós somos um espírito e estamos em um corpo, não existem margens para essa questão. Mas hoje existe uma vertente muito maior e uma grande parte está acreditando na versão tricotômica, que acredita que nós somos um espírito, temos uma alma e estamos em um corpo. E então, se nós temos uma alma, é na alma que estão os pensamentos, estão os sentimentos, estão as emoções. E por isso, não basta apenas fazer um tratamento espiritual. Claro, muito necessário, independente de religião. E as pesquisas dizem que ter uma religião e acreditar em algo é muito importante para fortalecer a emoção da pessoa. Mas é necessário cuidar das emoções, dos pensamentos e dos sentimentos. E isso está diretamente ligado à alma. E claro que a nossa sociedade dá muita ênfase ao cuidado do corpo, que também é importante, mas nós temos que cuidar equilibradamente dos três fatores, do corpo, da alma e do espírito. E então,
existe esse preconceito, mas uma coisa que nós podemos fazer, então, respondendo a sua pergunta, é justamente acolher, né? Porque não é frescura, porque não é falta de Deus, porque não é falta de fé, porque não é uma bobagem, muito pelo contrário. Pode ser uma doença, se for causada pela depressão, ou se for causada por uma outra psicopatologia. É uma doença. E assim como uma doença, assim como o câncer, precisa de tratamento. Então você precisa acolher. Nós precisamos fazer com que essa pessoa se sinta acolhida, querida. Então, normalmente falar, olha, eu estou aqui do seu lado, pode contar comigo. Eu posso te ajudar de alguma forma? O que eu posso fazer para que você se sinta melhor? E nunca julgar, nunca condenar, nunca apontar o dedo, o que é muito comum, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é importante que todos nós nos sintamos acolhidos, e principalmente as pessoas que estão, de alguma forma, com as sensações, as emoções, os sentimentos fragilizados. Eu acho que essa pergunta é um pouco difícil, né, da gente expressar, porque às vezes a gente até percebe, né, essa diferença de comportamento, essas mudanças da pessoa, mas a gente se sente inseguro também de conseguir ajudar. A gente não sabe se vai ajudar, se a gente vai acabar falando alguma coisa que a pessoa vai se sentir magoada, enfim. Acho que é difícil, mas eu acho que é isso, né, o caminho, a gente se preocupar. A gente mostrar que tá ali, que tá junto, que a pessoa não tá sozinha. Eu acho que a sensação da depressão, da ansiedade, não sei, você pode falar melhor, mas eu acho que a sensação é de você realmente se sentir sozinho. E só o fato de você enxergar que tem alguém ali do seu lado já te dá um aconchego, enfim. E esse é o nosso desafio, né, do Grupo Colline, de nós como pessoas, como seres humanos, né? Levar um aconchego, um acolhimento, para que a pessoa se sinta querida, se sinta pertencente, se sinta amada, para que a pessoa se sinta valorizada, né? Dignidade, ela se sinta digna, acolhida e pertencente a algo ou a uma instituição, a um grupo como nós, um grupo que acolhe, né? E isso é importante na família, nos amigos, na escola, no trabalho, e principalmente por conta dessa correria do dia a dia que as pessoas às vezes passam por nós e nem nos percebem, então a gente precisa se sentir acolhido, se sentir pertencente, se sentir amado. Então, um desafio crescente, né, Camila? Sim, é verdade. E aproveitando, né, você comentou sobre o Grupo Colina, vamos falar sobre essa parte do luto, né, do nosso setor. Porque muitas pessoas acabam desencadeando a depressão depois de passar pelo luto, né? Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso também. Sim, na verdade, qualquer mudança, e principalmente as perdas, elas fazem com que nós iniciemos um processo de elaboração de luto, que é natural, e principalmente quando nós perdemos alguém querido, amado, nós iniciamos essa etapa de enfrentamento que não é fácil, né? É claro que existem várias etapas, a tristeza profunda, a necessidade de fuga, ou a necessidade de barganha, ou de responsabilizar alguém, né? Essa sensação de que parece que nunca aconteceu nada, que é mentira, que é um pesadelo, mas tudo isso às vezes nós sentimos no mesmo dia ou numa mesma semana. A raiva, essa tristeza, esse desespero, essa vontade de fugir, essa necessidade de culpar alguém. Às vezes a pessoa se autorresponsabiliza, culpa alguém, muitas pessoas culpa os médicos ou culpa a si mesmo, culpa a Deus, né? Porque faz parte desse processo de elaboração. Mas quando a pessoa insiste em ficar muito na tristeza, porque é natural se sentir triste, mas quando nós nos entregamos à tristeza, essa tristeza tende a aumentar e quando nós alimentamos de forma negativa as lembranças, os pensamentos e todas essas fases da elaboração do luto, isso pode vir a se tornar uma depressão. E como eu percebo que já está se tornando, que essa tristeza já está se tornando patológica? Quando eu já não quero mais me envolver em contatos sociais, quando eu não quero mais participar dos eventos, quando eu quero ficar muito isolado o tempo todo no meu quarto, na minha casa, o tempo todo pensando nessa pessoa que se foi. Chorar é importante, é necessário e faz parte desse processo. Algumas pessoas elaboram o luto em um mês, outras em um ano, outras em 2 anos.
Tem algumas pessoas que demoram mais que 2 anos para elaborar o luto, mas é importante que você não se entregue, que a pessoa não deixe de fazer o que normalmente faz. Continua fazendo seu café, continua preparando suas refeições, continua tendo sua rotina, continue fazendo as visitas para as pessoas queridas e continue acreditando no seu sonho e tendo forças para lutar para a realização desses sonhos, alcançar e realizar as suas metas. Quando você não tem mais motivação, quando você não tem mais por que continuar, não acredita mais no porquê ou no sentido para isso, pode ser que de alguma forma você esteja sofrendo uma depressão. Isso. Então, eu volto a convidar vocês, né, caso você esteja passando por essa fase de luto, está sentindo tudo isso que a doutora falou, a participar do grupo de apoio, né? Sempre no último domingo do mês, nós fazemos esse encontro, tá? Com pessoas que estão com esses sentimentos, né? Para ter um acolhimento, para ter um atendimento psicológico. Às vezes a pessoa, ela entende que precisa desse acolhimento, às vezes não encontra acolhimento, né, no redor dela ali. E às vezes a pessoa não tem condições financeiras de procurar um psicólogo e pagar uma sessão e tudo mais. Então, o Grupo Colina se preocupando com isso, fez essa ação de fazer esse grupo de apoio que é gratuito, né? Você não paga nada. Acontece lá no cemitério do Colina dos IPs de Suzano, e graças à doutora está se estendendo, né? Agora a gente já tem atendimento também em Cotia, o grupo de apoio em Cotia, também temos no Colina Clean, São Miguel Paulista. Então, essa sementinha que a gente plantou aqui, a gente está conseguindo levar para mais pessoas e queremos ajudar cada vez mais pessoas, né? Se você quer também um atendimento particular com a doutora, ela também atende, tá? Clientes do Grupo Colina têm condições especiais com ela e ela faz os atendimentos aqui no escritório também, na Baruel, em Suzano. Então, se você quer fazer esse atendimento individual, ela também faz. Mas você que não tem condições, ou que precisa, ou quer conhecer um pouco mais o trabalho da doutora, vai lá no grupo de apoio, é gratuito, e a gente recebe todo mundo com muito carinho, tá bom? Nós falamos sobre diversos temas, né? É bem interessante, não é nada invasivo, nós não invadimos a particularidade de ninguém, as pessoas só falam se elas realmente sentirem de falarem, normalmente tem um tema direcionado, é falado sobre esse tema e as pessoas podem compartilhar se elas se sentirem à vontade para isso. É aberto, como a Camila falou, e eu gostaria de falar um detalhe que eu acabei esquecendo sobre suicídio. Existe um tipo de suicídio que não é falado, e normalmente é muito comum e tem sido cada vez mais comum, que é o suicídio velado. Não sei se vocês já ouviram falar. O suicídio velado é aquele quando a pessoa ela deixa de fazer aquilo que faz bem para ela e ela vai morrendo aos poucos. Só que isso não é falado e não é alertado, mas a pessoa vai morrendo. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo um tratamento de saúde e ela tem que tomar um medicamento todos os dias, naquele momento, naquele mesmo horário. E aí ela vai esquecendo, vai deixando de tomar aquele medicamento, vai piorando o quadro. Propositalmente, ela vai deixando de tomar o medicamento e piorando o seu quadro e se entrega à doença. Ou, por exemplo, a pessoa precisa fazer uma dieta restrita e ela... É claro que existem inúmeros fatores que influenciam isso, mas o suicídio velado é isso. Quando a pessoa, então, mesmo sabendo que precisa fazer uma dieta restrita, porque se ela não fizer, ela pode vir ao óbito, ela deixa de fazer essa dieta. Ela mesma burla, né, essa dieta e, como, por exemplo, um diabético vai lá e pega latas de leite condensado, doces, que sabendo que não pode, e ela consome isso. E isso é chamado suicídio velado. Ela vai aos poucos se matando e pode ser uma questão inconsciente ou consciente, mas é conhecido como suicídio velado. Nossa, muito bom saber. E perceber esses sinais, né, da pessoa, porque às vezes vai indo aos poucos, a gente pode também alertar e fazer alguma coisa e a gente não se dá conta. Porque a pessoa vai se auto-sabotando. Sim. E às vezes os próprios familiares falam, ela fica fazendo corpo mole, não quer, precisa de ajuda e nega. Pode ser já uma psicopatologia, precisa de ajuda, precisa de avaliação.
precisa sim de apoio, de acolhimento. Doutora, eu quero te agradecer muitíssimo por passar esse tempo aqui com a gente, por dividir todo esse conhecimento. Quero convidar vocês a participar das próximas lives. Durante esse mês, todas as quintas-feiras, nós vamos fazer lives com temas referentes ao Setembro Amarelo, tá? Convido a participar na próxima semana também, onde o tema vai ser A Depressão Não Tem Cara, que foi uma das coisas que a gente comentou aqui também, né? Então, te convido a participar, assistir essa live semana que vem às 6 horas, também nos mesmos canais, tá? A gente está transmitindo no Facebook, no Instagram e no YouTube também. Então, a melhor plataforma para você onde você pode ter esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada, doutora. Você quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço, é um enorme prazer participar desse grupo tão maravilhoso. O Grupo Colina realmente é uma empresa que abraça realmente as pessoas, não só os associados, os clientes, mas os colaboradores e as pessoas que fazem parte. Então, venha fazer parte desse grupo, venha fazer parte conosco, dessa equipe maravilhosa, sinta-se abraçado, sinta-se acolhido e vamos pensar na vida, a essência da existência. É isso. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.